O pessoal perguntou da reação, né? Lá na BBC mesmo já tem aqui, ó, tarifas de Trump contra México, Canadá e China aumentam o risco de guerra comercial destrutiva. O comércio mundial nunca havia chegado neste ponto, diz a BBC, com Justin Trudeau combatendo aí explicitamente o Trump. Logo após a assinatura da ordem que confirmou a imposição de tarifas sobre importações canadenses, mexicanas e chinesas para os Estados Unidos, os governos de Justin Trudeau e Claudia Sheinbaum se pronunciaram prometendo responder com taxas próprias. Esse poderia ser o início de uma guerra comercial muito destrutiva, de acordo com Paul Ashworth, da consultoria Capital Economics. Alba Granato, bom dia, querida. Alex Marquevicius, a automedicação deve ser muito frequente, sim, nos Estados Unidos, sim. Ashworth da Capital Economics. Faisal Islam, editor da área de economia da BBC, também avalia que um conflito comercial mais amplo está muito próximo. O sistema de comércio mundial nunca esteve nesse ponto antes, disse. Donald Trump oficializou neste sábado seus planos e anunciou tarifas de 25% de importações do Canadá e do México para os Estados Unidos e 10% para a China. Em resposta, o primeiro-ministro do Canadá anunciou já na noite do sábado a imposição de tarifas de 25% sobre 155 bilhões em produtos americanos. Segundo Trudeau, 30 bilhões entrarão em vigor na terça, enquanto 125 bilhões restantes serão aplicados em 21 dias. Uma guerra fiscal que ninguém pediu ou provocou, a não ser o próprio Estados Unidos, exatamente. O líder canadense afirmou ainda que as tarifas afetariam uma variedade de produtos nos Estados Unidos, incluindo cerveja, vinho, bourbon, frutas, sucos, roupas, equipamentos esportivos e eletrodomésticos. Não queremos estar aqui, não pedimos por isso, mas não recuaremos na defesa dos canadenses. E a parceria de sucesso entre Canadá e Estados Unidos, disse Trudeau, que admitiu que as próximas semanas não serão fáceis para nenhum dos dois países. Trudeau, que recentemente renunciou ao posto de premier canadense, ele permanecerá no cargo em intervalo de alguns meses, afirmou que era hora de optar pelo Canadá e encorajou os consumidores do país a escolherem produtos nacionais. Já a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, afirmou em uma postagem na rede social X, o antigo Twitter, que instruiu seu secretário da Economia a implementar medidas tarifárias e não tarifárias em defesa dos interesses do México. A chefe de Estado mexicana não detalhou as medidas, mas criticou a decisão de Donald Trump. Não é impondo tarifas que os problemas se resolvem, mas sim conversando e dialogando, escreveu ela. Já o governo chinês afirmou que irá contestar as tarifas de Trump por meio da Organização Mundial do Comércio, a OMC, desculpem. China completamente correta. A imposição de tarifas pelos Estados Unidos viola seriamente as regras da OMC, disse o Ministério de Comércio chinês em um comunicado publicado neste domingo, dia 2. E também pediu que os Estados Unidos se envolvam em um diálogo franco e fortaleçam a cooperação. Em um comunicado, o porta-voz da Embaixada da China em Washington disse ainda que guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores. Essa medida não pode resolver os problemas internos dos Estados Unidos e, mais importante, não beneficia nenhum dos lados, muito menos o mundo. A Claudia Sheinbaum. Paul Ashworth, da Capital Economics, explica que as exportações para os Estados Unidos representam cerca de 20% das economias do México e do Canadá e que essas tarifas podem mergulhar suas economias em uma recessão. As tarifas têm potencial de tornar os produtos desses países mais caros para os americanos, o que significaria vendas e lucros menores para empresas mexicanas e canadenses. Ashworth também aponta para a probabilidade da União Europeia também enfrentar tarifas dos Estados Unidos nos próximos meses, o que provavelmente levaria a consequências semelhantes. Trump já havia prometido anteriormente impor tarifas à União Europeia, mas não fez nenhum anúncio a respeito na noite de sábado. Para o editor da BBC, Faisal, esse também é um motivo para crer num conflito comercial mais amplo está próximo. Mas o que importa tanto quanto as ações dos Estados Unidos é como o resto do mundo responde. Isso, por sua vez, exige um julgamento sobre o que o presidente americano está realmente tentando alcançar. Inflação e juros. O analista da Capital Economics também alerta que os preços mais altos que as empresas e os consumidores dos Estados Unidos enfrentam aumentarão a inflação e isso significaria
que a janela para mais cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos nos próximos 12 ou a 18 meses simplesmente se fechou. Antes mesmo do anúncio oficial de Trump sobre as novas tarifas, o Federal Reserve, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, já havia interrompido cortes de juros no país. O Fed iniciou um ciclo de queda em setembro do ano passado, no primeiro movimento para baixo desde 2020. Desde então, foram 3 cortes seguidos até dezembro. Um custo maior de empréstimos provavelmente reduzirá os padrões de vida dos consumidores dos Estados Unidos e tornarão as empresas mais relutantes em investir no futuro, diz Ashworth. Regina Silva, infelizmente só posso contribuir com pouco, mas com carinho, de grande reconhecimento do seu trabalho maravilhoso. Obrigado, minha querida. Quanto você mandou, Regina? Que eu não tenho ideia. Preciso saber dos valores, tá, gente? Sempre que vocês doarem Pix, digam valor no chat. Senão eu não consigo saber. Tá faltando 160 aqui pelas minhas continhas. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas, meus lindinhos e minhas lindinhas, meus bonitos e minhas bonitas. Também prejudicará os governos e qualquer outra pessoa ao redor do mundo que tome dinheiro emprestado em dólares americanos. A inflação caiu bastante em relação ao Estados Unidos, o Reino Unido e os países da zona do euro. O grupo de 20 países da União Europeia que usam o euro como moeda oficial viram há 2 anos e meio, ainda que sob os efeitos da pandemia da Covid. Naquela época, nos Estados Unidos, a inflação estava em 9,1% e agora está em 2,9%, o que ainda está acima da meta de 2% do Fed. Mike Pompeo, que foi secretário de Estado do primeiro governo Trump, falou ao canal Fox News e rejeitou as preocupações sobre a inflação, classificando como provavelmente exageradas. Parte disso acabará sendo absorvida pelos produtores, disse Mike Pompeo. A dor das tarifas valerá o preço. Nas redes sociais, porém, Trump afirmou que a dor das tarifas valerá o preço. Haverá alguma dor? Sim. Talvez e talvez não. Tudo valerá o preço que deve ser pago, escreveu em um post na rede social Truth Social. Ele disse que vários países, incluindo Canadá, México e China, continuam o roubo de décadas na América, tanto em relação ao comércio, crimes e drogas venenosas que são permitidas a fluir tão livremente na América. Esses dias acabaram, ele escreveu. Em um post separado, o presidente americano atacou ainda o Canadá e voltou a dizer que o país deveria ser incorporado ao território americano. Segundo Trump, o Canadá deveria se tornar o nosso querido 51º estado, impostos muito mais baixos e proteção militar muito melhor para o povo do Canadá e sem tarifas. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Deixa eu tirar um trouxa aqui do chat. Tchau, fulano. Vai atrás das suas, tá? Se cuida. Faltam 160, gente, pra gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, gente. Não precisamos de nada que eles tenham, temos energia ilimitada, deveríamos fabricar os nossos próprios carros e temos mais madeira do que podemos usar. Sem esse subsídio massivo, o Canadá deixa de existir como país viável, disse o Trump de forma ameaçadora. Obrigado, Regina. Não é pouco não, minha querida. R$10 é bastante. Obrigado, meus caros. Faltam 150, gente. Tá faltando muita contribuição. Mais de 100 pessoas aqui nos assistindo. Agradecer a presença de todos vocês aqui. Uma centena de pessoas nos acompanhando e dando prestígio a esse canal. Ameaça do fentanil. Vamos entender aqui direitinho. Donald Trump disse ter assinado a ordem que impõe novas tarifas por conta da grande ameaça de imigrantes ilegais e drogas mortais que estão matando nossos cidadãos, incluindo o fentanil. Falando especificamente sobre o México, o presidente americano disse neste sábado que a imposição de tarifas continuará até que o país coopere com os Estados Unidos na luta contra as drogas, alegando que os grupos de narcotraficantes colocaram em risco a segurança nacional e a saúde pública do país. Os cartéis do narcotráfico têm uma aliança com o governo do México, acusou a Casa Branca. Em um post na rede social X, o governo americano também chegou a incluir a China ao relacionar o problema com a droga e as tarifas impostas, dizendo que o país asiático colabora ativamente com essa indústria. As reações. Em postagem no X, Cláudia Sheinbaum chamou a acusação dos Estados Unidos de calúnia. Rejeitamos categoricamente a calúnia da Casa Branca contra o governo mexicano de ter alianças com organizações criminosas, bem como qualquer intenção de intervenção no nosso território, escreveu ela. Se tal aliança existe em algum lugar, é nos arsenais dos Estados Unidos, vendem armas de alto poder para esses grupos criminosos, como demonstrou
o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos em janeiro deste ano. Já Justin Trudeau, ao ser questionado sobre se acreditava que as tarifas dos Estados Unidos estão realmente motivadas pelo seu desejo de reduzir o fluxo de fentanil no país, disse que a fronteira dos Estados Unidos e Canadá é uma das fronteiras mais fortes e seguras do mundo. É da Alessandra, sim, Heleneida. É isso aí. Tá corretíssimo. Pode mandar para Alessandra, e é isso aí, meus caros. A Alessandra Fontes é a nossa sócia aqui que recebe as contribuições. Está faltando 150. Digam aí o valor se vocês forem fazer doações, meus caros. Agradeço aí a todo mundo. Lembrando que 20 pila, vocês ganham livro aí em PDF para vocês receberem, tá, gente? Livro aí que eu escrevi em 2017. Aliás, tô com um livro novo no forno, tem um monte de coisa nova para falar futuramente. E a gente vai abordar aí todas as principais coisinhas, tá bom, meus caros, minhas caras? Tá bom, meus bonitos e minhas bonitas? Vamos lá para a gente poder fazer aqui bem o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui só. Mais seguras do mundo. Menos de 1% do fentanil que entra nos Estados Unidos vem do Canadá. Menos de 1% dos migrantes ilegais que entram nos Estados Unidos vem do Canadá, disse em uma coletiva de imprensa o Justin Trudeau. Trudeau afirmou ainda que isso não significa que não haja mais o que fazer sobre o tema, mas acrescentou que essa ação comercial contra o Canadá não é a melhor maneira de trabalharmos juntos para salvar vidas. Em seu pronunciamento, o porta-voz da Embaixada Chinesa em Washington disse que os Estados Unidos precisam encarar e resolver o seu próprio problema com fentanil de forma objetiva e racional, em vez de ameaçar os outros países com aumentos arbitrários de tarifas. Eles acrescentam que a China é dura contra narcóticos ilegais, isso é verdade, eu estive lá, e que o fentanil é um problema para os Estados Unidos. Obrigado, meu querido Fábio Walker, que está aqui com a gente, mandou 25 para nós. Pede seu livro, viu, Walter? Para pedrozambarda@gmail.com. Vou ter prazer aí de mandar meu livrão para você ler também, meus caros, minhas caras. É importante a gente propagar a cultura, trazer aí muitas informações importantes para vocês. Lideranças europeias também reagiram ao anúncio de Trump e as respostas provocadas pelas tarifas. É o que a Lara está falando aqui. Trump é bom em fazer inimigos, conseguir tirar os canadenses do sério. O ministro da Indústria da França, Marc Ferrati, disse ao jornal Le Figaro que está claro que teremos que reagir. A resposta, para ser eficaz, deve se concentrar em produtos que são importantes para o país com o qual você está negociando, acrescentou. O ministro das Finanças da Alemanha, Adolfo Urso, disse ao La Estampa que Trump tem um mandato específico e de seu povo reafirmar a primazia americana, relançar a indústria e os empregos dos Estados Unidos. E acrescenta que a Europa deve fazer o mesmo, com igual velocidade ou execução, mas alerta que ao mesmo tempo deve discutir os méritos com os Estados Unidos para evitar desencadear uma guerra comercial devastadora. O ministro das Finanças da Itália é da Giorgia Meloni, que é uma extremista de direita, tá? E até ele tá falando que eles têm que se proteger. Já o ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse hoje que o país está profundamente preocupado sobre como as tarifas podem afetar a economia global. O Japão precisa analisar essas políticas e seus efeitos e tomar as medidas apropriadas, disse Kato na Fuji TV. O Japão é o quinto maior investidor estrangeiro do mundo no México, na frente até mesmo da China. Reportagem aí com a reportagem do Jonas Joseph, repórter de negócios da BBC. E é isso aí, meus caros, minhas caras. Achando aí nos bastidores também, no nosso chat. Agradecer aí a todo mundo que está. Mas ele não tinha renunciado, Pedro, mas tem um prazo. E ele vai continuar no poder até alguns meses ainda. Então ele pode reagir. Fala, pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes,
os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.